Bom, no vídeo de hoje eu quero iniciar um novo quadro aqui no canal em que eu revisito alguns filmes clássicos. E eu vou começar falando sobre o Poltergeist, o Fenômeno, de 1982, porque eu acho que é um filme que não apenas continua muito bom até hoje, como também ele é bastante significativo e bastante representativo do que foi o terror da década de 80. Vamos conversar um pouquinho sobre ele, então? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Arte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje, como eu disse, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Poltergeist, o Fenômeno, que é um filme dirigido pelo Tobe Hooper e produzido pelo Steven Spielberg. Aliás, tem uma questão aí a respeito da direção do filme que eu vou discutir aqui ao longo do vídeo, mas antes vamos falar um pouquinho sobre a sinopse dele. O filme acompanha uma família que mora numa região suburbana que parece meio que uma comunidade fechada, assim, com todas as casas todas iguais. E o pai da família, ele é corretor de imóveis, ou seja, ele tenta vender mais e mais casas para trazer mais e mais gente para aquele local. Então só aí a gente já vê uma temática que vai ser explorada ao longo do terror da década de 80, que é a ideia da migração dos grandes centros para os subúrbios. Mas eu vou discutir isso aqui um pouco mais adiante. O que acontece no filme é que aquela família começa a experienciar vários eventos sobrenaturais. A princípio, eles não dão muita bola para isso, eles até brincam com aquilo que está acontecendo. Tem uma cena, por exemplo, em que a mãe coloca a menina no chão da cozinha para ver ela escorregando sozinha, assim, sendo empurrada por um fantasma, alguma coisa assim. Mas não demora muito até que esses eventos se tornem de fato perigosos. E numa determinada noite, uma das crianças é meio que sequestrada pela árvore que fica do lado de fora da casa. A árvore meio que agarra ela e tenta engolir a criança. E apesar desse menino ser salvo, a irmã dele acaba sendo levada pelas criaturas que estão habitando aquele local. Ela meio que vai parar numa outra dimensão e a família só consegue fazer contato com ela através da TV. Eles ligam a TV num canal em que fica pegando só estática e assim eles conseguem conversar com ela. Então eles sabem que ela ainda está naquele ambiente, só que eles não conseguem ver e eles não conseguem resgatar ela. Então eles acabam pedindo ajuda de algumas pessoas que podem auxiliar eles a tentar recuperar a filha. E é aí que entra a personagem mais marcante desse filme, acho que dessa franquia, que é a Tangina, que é uma médium que vai lá ajudar eles a tentar resgatar a criança. Uma das características mais marcantes a respeito desse filme é que ele consegue equilibrar muito essa temática familiar com o terror em si. E isso eu acho que tem muito a ver com essa relação entre o Tobe Hooper e o Steven Spielberg. Aliás, existe uma polêmica muito grande que cerca esse filme desde a época da sua realização, mais ou menos, que é a ideia de que dizem que na verdade foi o Spielberg quem dirigiu esse filme e que o Tobe Hooper apenas assinou a direção do filme, mas que é um filme de fato do Spielberg. Até alguns anos atrás saiu uma reportagem, alguma coisa assim, de um cara que, se não me engano, trabalhou como operador de câmera no filme, e nessa reportagem ele dizia que o Tobe Hooper ele apenas fingiu dirigir o filme, mas que quem estava mandando o tempo todo era o Steven Spielberg. Eu não sei se eu acredito tanto nessa história, mas existe uma característica, principalmente na primeira metade do filme, que é muito marcante, que é esse estilo Spielberg de fazer cinema. A primeira metade do filme, ela é totalmente um filme familiar, um filme típico daqueles que o Spielberg faria. Até você vê, por exemplo, na apresentação dos personagens, você vê como que eles são apresentados todos dormindo, e daí você vê que é um cachorro que vai indo de cômodo em cômodo, e a câmera vai seguindo o cachorro. Tem toda essa questão da relação familiar, a família sendo mostrada como esse grupo de pessoas que falam todos ao mesmo tempo, que são sempre vistos reunidos ao redor da mesa do café da manhã. Isso é tudo muito característico do Spielberg. Assim como esse humor mais familiar, mais leve, ou seja, até a metade do filme a gente não vê muito do cinema do Tobe Hooper, afinal, ele é um diretor de um terror mais pesado e não desse terror mais familiar, como é o caso do que a gente está vendo aqui. Porém, da metade em diante, o filme ele tem uma mudança de chave em que ele vai mais a fundo no terror, e aí da metade em diante a gente consegue ver mais da característica do Tobe Hooper como diretor. Então, se por um lado essa primeira metade do filme serve para alimentar essa ideia de que talvez o Spielberg tenha dirigido o filme, ela também serve para meio que deixar a gente sem chão quando o terror de fato acontece, porque a gente está vendo um filme que é bem leve, bem divertido, até que ele não é mais, até que ele é um filme de terror. E o Tobe Hooper era um diretor talentoso o suficiente para poder fazer essa mudança, para poder brincar com essa expectativa do público. E eu acredito que essa transição que o filme faz entre o humor e o terror é uma das características que faz com que ele seja lembrado até hoje. Não por acaso, a gente vê muita referência ao Poltergeist em filmes de terror contemporâneos. Essa ideia da família que está sendo atormentada por uma ameaça sobrenatural e que pede ajuda dos especialistas é algo que foi explorado pelo James Wan, por exemplo, em filmes como Sobrenatural e como O Invocação do Mal. Inclusive, toda a ambientação que é feita
feito ali com os equipamentos que tentam capturar o sobrenatural, é muito parecido com o que o James Wan fez. Então esse é um filme que é muito influente. Só que mais do que isso, eu acho que ele também representa muito bem o que foi o terror americano da década de 80. Porque, como eu mencionei antes, uma das questões que é abordadas aqui ao longo desse filme é a ideia da migração dos grandes centros para os subúrbios. Isso foi uma característica da década de 80 e que foi refletida de algumas maneiras no cinema de terror. A escritora Robin Coleman, autora do livro Horror Noir, ela fala que, por exemplo, é na década de 80 que a representação negra do cinema de terror praticamente desaparece. Por quê? Porque o terror foi, na década de 80, parar nos subúrbios. E os subúrbios não eram majoritariamente habitados por pessoas negras. Então, a representação negra no cinema de terror da década de 80, ela praticamente desapareceu por causa disso. Aliás, nesse filme aqui, a gente tem apenas um personagem negro no filme todo. Só que uma coisa que o cinema de terror mostrou pra gente também na década de 80 é que não adianta você sair da cidade buscando segurança, porque o subúrbio, apesar dele aparentar, ele não é seguro, conforme foi comprovado por franquias como Halloween ou como A Hora do Pesadelo. E aliás, falando do A Hora do Pesadelo, ele também tem uma outra característica que se relaciona bastante com o caso aqui do Poltergeist, que é a ideia de que, além de o subúrbio não ser um local seguro, em alguns casos a insegurança é causada pelos próprios moradores de lá. É o caso, por exemplo, do A Hora do Pesadelo, em que você descobre que tudo que está acontecendo, de certa maneira, é relacionado com os moradores daquela região, que foram eles que, de certa maneira, causaram aquela ameaça, porque eles mataram o Fred Krueger e agora ele está voltando para se vingar. E é o que acontece também no Poltergeist, porque a gente vai descobrir ao longo do filme que a ganância e a exploração imobiliária acabam desencadeando a ameaça que paira sobre os personagens. Uma outra característica desse filme aqui, que também se relaciona de certa maneira com A Hora do Pesadelo, é o uso extenso de efeitos visuais. Até porque no caso do Poltergeist, os efeitos especiais foram produzidos pela Industrial Light and Magic, que é a mesma empresa que produzia os efeitos especiais do Star Wars, por exemplo. Aliás, tem várias referências a Star Wars ao longo do filme todo, em posters na parede, ou então boneco do Darth Vader, esse tipo de coisa. E esse filme aqui, ele é cheio de efeitos especiais também. Alguns, inclusive, acabaram envelhecendo um pouquinho mal, não tem como negar, mas ainda assim, é por meio dos efeitos especiais que a gente vê uma das cenas que pra mim é a mais assustadora do filme, que é quando a gente vê uma procissão de fantasmas caminhando por aquela casa. Aquilo pra mim é assustador, que é uma coisa que dialoga bastante com o cinema dessa época, que é a ideia de que a ameaça não tá vindo de fora, ela tá dentro de casa. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Aproveita e me segue também nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Diz aí nos comentários se vocês gostaram dessa ideia de eu trazer clássicos do terror para poder discutir aqui com vocês, e deixem também sugestões de outros filmes que vocês gostariam de ver sendo comentados aqui no canal. A gente se vê na próxima então, até mais, tchau, tchau.